pessoal, estamos aqui no Conexões PE, um programa especial. Vou deixar meu parceiro aqui de programa, Eduardo Turto, fazer as apresentações do nosso convidado, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui, é uma honra. Queiroz Filho. O tema hoje do programa é No Colo da Publicidade. Queiroz Filho é CEO e sócio da Ampla, conselheiro do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, conselheiro da BAP e cofundador do maior festival de tecnologia e inovação, o Brasil Hack and Play. Avô, grande avô, 4 netos, tá vindo aí o 5º, é o Henrique, o Lucas, Malu, Helena e vem aí o Joaquim. E pai de 2 filhas, Juliana e Eduarda. Vamos às perguntas. Vamos começar Simbora. aqui. Queiroz, eu queria que você falasse um pouco o seu pai, né, Severino Queiroz, que para mim é um dos homens responsáveis por esse crescimento da publicidade pernambucana. Como é que foi essa herança, se influenciou? E eu soube de algumas coisas da sua história que você queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui. Bom, quero primeiro agradecer ao meu amigo Eduardo, fazia um tempão que a gente não se via. Você também, Beto, muito obrigado. Prazer. As coisas meio que se confundem, a história de seu Queiroz, a história da publicidade pernambucana, obviamente junto com outros grandes nomes que já passaram por aqui, né? Pernambuco é e continua sendo um celeiro de empreendedores e de criativos. Não era o caso de seu Queiroz. Na verdade, criativo no sentido do departamento de criação, que isso até é meio antigo, departamento, né? Mas seu Queiroz sempre foi um criador de contos, um criador de histórias, e a publicidade nunca deixou de ser isso. A história do meu pai foi arrimo de família, com 8 anos de idade, já não tinha mais o pai dele. E a mãe, minha avó, que eu não conheci, era empregada doméstica, e ele, de final de semana, ia com a mãe para a feira para vender frutas. E aí começou a história de seu Queiroz, porque eu digo que seu Queiroz é um vendedor. Ele nasceu para a venda, né? Não teve nenhuma formação acadêmica, mas isso são aquelas coisas que você acha que é da natureza, né? Então, e ele foi descoberto num balcão de loja, um magazine, aqui em Recife, por um grande empresário da área de publicidade e gráfica. E o cara se impressionou, porque o cara entrou na loja porque o botão da calça caiu, fecheclé, algo do tipo assim, e terminou levando uma porra no guarda-roupa inteiro para casa, porque seu Queiroz saiu vendendo para ele. Faz aquela história, aquela piada que diz do cara que foi numa farmácia, né, para comprar absorvente, e terminou o cara comprando lancha e comprando um bocado de coisa. Mas, enfim, seu Queiroz, ele foi isso, ele é isso. E na gráfica, o cara, depois que ele revolucionou lá a gráfica, levou ele para uma agência aqui, chamada Abaeté Propaganda, onde ele passou 20 anos. E eu meio que nasci vendo isso, né? Eu nasci vendo isso, eu nasci indo para a Abaeté Propaganda. Eu gostava nas minhas férias escolares, de ir para a agência, e eu fui boy dessa agência. Eu ia levar pagamentos em bancos e ia também para gráficas, e, enfim, levar fotolito para jornal, né? Clichê também para jornal, fita para televisão. Mas meu encaminhamento na minha cabeça sempre foi a engenharia. Eu sempre gostei de cálculo, matemática, aquelas coisas que o neguinho normalmente foge, eu sempre gostei. E me formei em engenharia civil. Essa é a realidade. Só que neste momento, na verdade, não é nem nesse momento, um pouco antes, porque eu entrei na Ampla, a Ampla nasceu em janeiro de 1976. A Ampla vai completar 50 anos em janeiro próximo. Nessa época, 76, eu estava fazendo pré-vestibular. E fiz para engenharia, e passei em engenharia. E aí eu comecei a cursar a engenharia, mas já trabalhando firme na agência. E na agência, eu acho que essa minha ideia de engenheiro, eu fui buscar a área
que eu percebia ser uma área mais de ciências exatas, que é a área de mídia, é a área de planejar a mídia, né? De levar a comunicação para o consumidor. E foi lá que eu comecei a sair da história de boy, porque eu fui boy na Ampla, fui boy na Baeté, fui boy na Ampla, entrei na área de mídia e daí foi realmente encaminhar por praticamente todas as áreas da agência. E teve um momento, já no final do 3º ano de engenharia, um curso dificílimo, entrando no 4º ano, e eu vi que eu ia construir era marcas e não prédios ou calçadas ou sei lá o quê. E eu quis desistir. E aí fui comentar isso com ele e ele me demitiu da agência. Eu tive que negociar com ele para não ser demitido. Parecia aquela história lá de Roberto Justus, né? Que tinha aquele programa lá. E eu consegui conciliar tanto a faculdade, concluir, tudo bonitinho. Tem um anel que ele comprou, diploma. O orgulho, né? E isso realmente mistura toda a vida pessoal, vida profissional, né? Uhum. Eduardo, por favor. Muito legal. Conheci seu Queiroz, figura marcante. Bom, com relação à agência, começou em 1976. Quais foram os grandes desafios naquela ocasião, Queiroz, de iniciar, né, um empreendimento aqui em Recife, voltado? Naquela ocasião, se chamava muito até reclame, né? Reclame. Era reclame para depois ser propaganda e para depois falar de mídia. Então, quais foram os grandes desafios naquela época? O primeiro desafio de seu Queiroz foi sair da Abaeté, né? Ele construiu uma relação, um elo emocional e, assim, ele deve, assim, ele sempre falou muito do Mário Leão Ramos, que foi o cara que acreditou num balconista, né, de uma loja e ele virou um empresário. Mas essa veia vendedora dele, ele decidiu sair da Baeté porque ele queria ter representação comercial de veículo. A história da venda mesmo, sabe? E aí ele foi comunicar a alguns clientes, na época da Baeté, que ia sair para fazer isso e queria o apoio deles para, né? E aí 3 desses clientes disseram para ele a mesma coisa que foi: não saia não da Baeté não, porque aí eu vou sair da Baeté também. Aí, se você está com isso tão concretizado na sua cabeça, cristalizado, monte uma agência. Mas foi difícil ele aceitar, era como se ele também meio fosse trair o amigo e tal, mas terminou indo para o caminho do que os 3 amigos dele também, né? O Elmo Cândido Carneiro, Pitu, né? Um dos fundadores da Pitu, na verdade, o pai de Elmo, né? O João Amorim, Açúcar Estrela. Seu Amorim. Seu Amorim. E Juliano Craveiro, ele tinha aqui uma empresa chamada Icopervil. Icopervil era transportadora e era também representante de motos Yamaha, aqui na Rua Imperial e tal. Inclusive lá o Juvenal Cravo Teixeira, deu uma sala lá para ele, para começar a montar e tal. Então, assim, ele, na verdade, começou uma agência com 3 bons clientes, né? Isso é uma coisa meio rara e tal. Mas as dificuldades não foram pequenas mesmo com tudo isso, né? E ele logo saiu lá da sala e ele foi para uma outra sala, um primeiro andar de uma casa na Praça do Derby. E o medo dele de alugar a casa inteira era se ele ia ter condições e tal. E aí ele aproveitou um sobrinho dele, dono de uma gráfica, que disse: não, eu monto a gráfica embaixo, essa casa existe até hoje, na Praça do Derby. E a Ampla ficou só no primeiro andar. Não durou um ano, porque precisou sair para expandir. Deixa eu separar aqui por períodos, Queirozinho. Como é que era a propaganda aqui no Recife, nos anos 70 e 80? Especificamente nesse período inicial que vocês começaram com a Ampla, nos primeiros momentos, como era o relacionamento com as pessoas? Como é que
essas pessoas buscavam vocês? Como é que vocês buscavam pessoas? Então, a ideia 70 e 80. Então, eu não acho que isso mudou muito para 2020, não. Né? Eu vejo a nossa área uma área de relacionamento. Né? Então, assim, Seu Queiroz conseguiu construir um nome que, na verdade, virou uma marca. Né? Uma marca de ética, uma marca de confiança, credibilidade. Então, as pessoas procuravam o cliente que é amigo de outro, e isso começa a... Né? Seu Queiroz da Ampla, foi Seu Queiroz da Baeté, Seu Queiroz da Ampla. E isso é a grande marca e o grande cartão de visita que ele teve, né, ao longo de todo esse tempo. E assim, você não me perguntou, mas eu diria que hoje a marca, na verdade, se transferiu para a empresa. Assim. A Ampla absorveu esse início aí da Os credibilidade, os valores de Seu Queiroz, né? E a Ampla hoje é uma agência que é uma referência, é uma agência que empresário conhece, aluno da faculdade conhece, né? A gente é muito desejado pelos alunos para participar do programa de estágio. E isso tudo vem desta origem. Então, numa boa, Beto, lá atrás a coisa continua como hoje, relacionamento é essencial, é credibilidade, é confiança. E o trabalho que uma empresa desenvolve para seus clientes é o grande cartão de visita, né, do que aquela agência é capaz de fazer. Beto focou aí mais na década de 70 e 80. Vamos aí avançar um pouco mais. Na década de 90, 2000, onde a Ampla realmente tem um salto bem significativo. Né? Trouxe para dentro clientes importantes, como você colocou. Você não queria fazer calçadas, nem muro, nem prédios. Você queria fazer marcas. E conseguiu realmente muitas marcas legais. E tem uma visão sistêmica, né? Deixa de ter aquela coisa só de propaganda para falar agora de marketing, onde envolve outras coisas também. Como é que era a criatividade interna na agência e como vocês estudaram esse assunto para se notabilizar junto a essas empresas e desenvolver a marca de cada cliente com isso? Eu te digo que esse foi mais um legado também de Seu Queiroz. Né? Um cara que sempre acreditou no talento, que sempre investiu no talento. E eu afirmo que o fato dele não ser um cara letrado, formado, ele queria estar com essas pessoas, ele queria estar com pessoas. E aí foi a primeira briga, talvez, que eu tive com ele quando eu pensei em desistir da faculdade, né? Porque aquela história, ele falando para mim, né, que ele não teve essa oportunidade, mas não ia deixar nunca que um filho fosse trocar e tal. Era meio polêmico essa coisa. Mas era normal, né? Mas, exatamente, eu tenho outras duas irmãs, que uma é psicóloga, a outra é médica, e ele não aceitou que eu abrisse mão, né, de uma profissão, de uma faculdade. Né? Então, assim, Eduardo, ano 90, ano 2000, o salto, de fato, que a Ampla deu é de uma base que começou a ser construída lá em 76, né? De uma base de formar equipe, de ter gente sempre muito talentosa. Como eu te falei, o trabalho que a gente desenvolveu e desenvolvia para aquelas marcas que deram a oportunidade de nascer a Ampla apareceu, né? E isso fez com que a Ampla começasse a ter uma visibilidade maior. Na época existiam agências muito maiores que a Ampla, belas agências, né? Pernambuco é celeiro de gente talentosa, de empreendedor, de criativos na essência, muito bons. E eu percebi isso, uma coisa que o papai já valorizava, e realmente eu fui também buscar essas pessoas. E essas pessoas começaram a olhar para a Ampla de uma forma diferente, sabe? Não era só aquela agência ética, aquela agência que
todo mundo acreditava nela, mas faltava, de fato, um salzinho, aquela coisa de saltar aos olhos, né? E isso os nossos clientes permitiram que a gente pudesse colocar na rua. E aí grandes outras marcas vieram também, né? Uma Vitarella da vida que iniciou sua construção por aí no final dos anos 90 e a gente entrou logo no início, talvez 2, 3, 4 anos depois da Vitarella existir, a gente começou a trabalhar, né? A gente trabalhou para marcas centenárias, a Pilar é uma marca que a gente também tem muito orgulho de ter trabalhado, né? Pitu, a gente vai completar 50 anos, é uma bodas de ouro. Eu quero comemorar com a Pitu Gold, inclusive. Mas tem grandes marcas, uma Ferreira Costa, né, que é uma grande empresa sediada em Garanhuns, e quando veio para Recife, a gente começou a trabalhar, né? Shopping Recife. Aí tem uma coisa da Ampla que eu me orgulho muito, que é uma longevidade com as marcas. E isso demonstra não só a confiança, não só ser uma empresa ética ou criativa, mas é uma empresa que certamente colabora com o resultado dos clientes, né? Ninguém fica numa relação tão longeva, né? Que é um negócio, pô. É um negócio que tem que ter uma troca, né? Publicidade não é uma coisa barata. Ela se torna barata pelo resultado que ela pode dar. Mas barato, na essência, ela não é. Ela não é. Então, empreendedor faz conta, empreendedor sabe. Eu diria que essa longevidade com as marcas que a gente atende, uma Baterias Moura, né? Enfim, são marcas que... Uma Ikine, né? A gente tem um prazer, um orgulho muito grande da gente trabalhar com marcas que elas são líderes, que elas são ícones, elas chegam a se misturar com a categoria, né? Uma Pitu se mistura com a categoria cachaça, né? Moura Baterias se mistura com categoria Moura, né? Biscoito Treloso, né? Creme Cracker Vitarella, Shopping Recife, Margarina Primor, Ikine em tinta, que, pô, é uma guerra com as multinacionais, é a única empresa 100% brasileira. Isso nos dá também muito orgulho, né, de fazer parte dessa família. Completou 50 anos na semana passada. São marcas que realmente... E marcas novas como Novo Atacarejo, que chegou aqui em Pernambuco há 3 anos atrás e hoje se destaca num cenário que é um cenário de uma disputa muito ferrenha, né? Esse cenário dos atacarejos, onde tem gigantes, e o Novo Atacarejo está se destacando de uma forma brilhante, né? O empreendedor é um cara muito ousado e acredita em comunicação e acredita nos diferenciais e leva a gente junto também dessa disputa, desse mercado, e isso é muito, muito bom, tá? Muito orgulho. Deixa eu só fazer você lá atrás você falou sobre a questão das pessoas, né, que trabalham com vocês. Eu queria um pouco sobre essa evolução da propaganda de Pernambuco em relação ao país. É incrível a quantidade de prêmios nacionais que vão surgindo ano após ano de pernambucano, da agência de Pernambuco, né, radicado aqui, ou no Nordeste, vamos colocar assim. Como é que você coloca Pernambuco em relação ao país, em relação às agências, o trabalho? Como é que você faz essa... Primeiro, o Brasil, vou começar assim, o Brasil é um país que nesta área de comunicação, publicidade, propaganda, reclame, né, ele é destaque, né, o maior prêmio mundial da propaganda, o Festival de Cannes, ele tem uma representatividade muito grande e o Brasil sempre disputa de igual para igual com mercados com um poder econômico que não dá para comparar. E, assim, futebol tem um pouco disso, né? Na hora que a gente... Um Real Madrid, né? Um Barcelona da vida, um Manchester City e tal... O
O poder econômico, ele representa um diferencial. Ele sozinho não faz muito também, não garante. Então, mas aí o Brasil, ele quebra, digamos, essa barreira do poder econômico exatamente com a sua criatividade, exatamente com a sua forma de furar esta bolha. Então, o Brasil está ali entre os 3 países mais criativos do mundo. E isso tem a ver com a sua base de profissionais, né? E as suas agências. Pernambuco tem um destaque muito grande, né? Voltando a uma pergunta aqui sobre dificuldades lá dos anos 70, 90 e tal, infelizmente, hoje muito pouco, mas infelizmente o fato de ser nordestino não pesa a favor numa hora dessa de grandes marcas, né? Existe uma, sei lá, uma resistência, existe uma coisa de pobreza, sabe, da imagem da terra rachada e seca e tal. O Sudeste é que é rico. Então, uma coisa é ser pobre e rico, a outra coisa é não ter talento ou ter talento, pelo amor de Deus. Eu acho, inclusive, que nessas dificuldades o talento ressalta. Então, a gente sempre teve, aí não é só um caso de Ampla, né? A gente sempre teve grande dificuldade de quebrar essa barreira. Hoje, a Ampla trabalha com marcas que têm abrangência nacional, como uma Baterias Moura, como uma Pitu, ou marcas de indústrias nacionais que são focadas no Nordeste, como uma Margarina Primor, por exemplo, né? E que escolhe a Ampla. E aí não é relacionamento, que eu nem conhecia, mas é a coisa de olhar o mercado, olhar o trabalho, conhecer os cases e optar e apostar na gente, né? Então, essa barreira, ela já foi maior, né? Tem a ver também com barreira econômica no sentido de fornecedores, né? Os grandes fornecedores, os melhores fornecedores, produtora de vídeo, produtora de áudio, fotógrafo, eles estavam, sim, sediados no Sudeste. E isso era uma certa dificuldade. Hoje, né, falando aí em 2025, já à beira de 2026, e com toda a tecnologia, né, isso estreitou bastante as distâncias. Na verdade, não existem as distâncias. E a tecnologia, cada vez que avança, o custo cai. Então, isso nivela na questão de ter o acesso. Aí é que o talento volta a ser o que já foi e nunca deixou de ser, né? Talento, ele faz a diferença. Pessoas. Pessoas. Muito bem. Veja, a relação, você falou bem aí das marcas, né? Que notabilizaram junto com vocês, da Ampla, mas também vocês atuam no setor público, Sim. onde tiveram prêmios legais, né? Reconhecidos nacionalmente. A Prefeitura da cidade do Recife, né? Com o prêmio O Recife Limpa, é isso? Isso. E também em 2024, isso foi em 2023, o Recife Limpa, e 2024 com o prêmio regional Norte e Nordeste, Recife, Cidade dos Esportes. Fala um pouquinho, rapidamente, dessa relação com o setor público e as dificuldades que você encontra de se fazer um trabalho junto à comunidade. Muito importante essa pergunta. E aí eu vou voltar lá para os anos 90, quando você falou sobre um destaque da Ampla, né? A primeiro grande trabalho, a primeira grande campanha que a gente começou a trabalhar o setor público foi na época quando Jarbas Vasconcelos era prefeito do Recife, né? Em 93. A eleição foi em 92, né? E a conta pública, ela é uma conta desejada, porque tem valores, né, muito bons. A conta pública, ela precisa comunicar. O direito é um direito do cidadão ele saber o que está acontecendo, né? Então, a informação é importante. Uma coisa é jornalismo, né? A outra coisa é a comunicação daquele governo, daquele órgão. Então, isso é muito importante. E isso
é importante também, num mercado como o nosso, é importante também, porque, de fato, são valores, né, adequados para o tamanho do órgão. Mas a dificuldade é sair do que a gente pode chamar de uma comunicação chapa branca, né? É muito difícil. E aí vai muito também de quem está à frente, né, do órgão, porque a comunicação, sei lá, eu diria, ela meio morna, ela meio ali. As pessoas já têm uma certa resistência, o consumidor, o leitor, o ouvinte, o telespectador, de prestar atenção, né, num reclame de um órgão público. Porque, pô, é isso, né? Tudo mentira, tal, pararau. Então, a Ampla nunca se acomodou com essa resistência, nunca se acomodou com essa, né, com essa zona aí, que parece uma zona de conforto. A gente sempre foi buscar o diferente, a gente sempre foi buscar. Não é só de. Não é apenas um slogan, mas a Ampla tem como filosofia, como DNA, de fato, ser menos do mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é, de fato, sair do lugar comum. É fazer o que ainda não foi feito. É muito arriscado, porque o que ainda não foi feito pode dar errado, né? Então, assim, errar é uma cultura, não é que Seu Queiroz, voltando Seu Queiroz, e eu sigo esse legado, a gente não estimula o erro, mas a gente não pune. Porque aí punir é você deixar de aparecer uma ideia nova, de aparecer algo que possa ser revolucionário, tal. E isso no setor público não é fácil. No setor privado tem maiores... tudo isso depende de quem está do lado lá, seja no balcão de uma loja, ou seja no balcão de um órgão, né? Então, isso é muito da filosofia de quem está lá. Mas, de nossa parte, isso é um mantra que a gente faz. Então, eu diria que no governo da Prefeitura de Jarbas Vasconcelos, a gente conseguiu fazer isso, e isso trouxe uma visibilidade para a Ampla. Falando exatamente sobre isso aí, também a Prefeitura, né? 30 anos depois, praticamente, a Prefeitura do Recife, a gente é uma das agências que trabalha para a Prefeitura do Recife, a gente trabalha especificamente para a comunicação voltada para a educação das pessoas, não é da Secretaria de Educação, são campanhas educativas, né? Então, essa campanha é uma campanha sobre jogar lixo no lixo, né? Todo mundo pede isso. Todo mundo pede. Toda a prefeitura no Brasil, no mundo, pede isso. Mas aí pedem de uma forma meio igual. E aí as pessoas estão meio de saco cheio, né? Essa campanha foi criada, e eu te digo, quando do lado de lá o cliente é colaborativo, ele participa da criação, não é uma coisa, isso foi desenvolvido pelo diretor de criação da Ampla. Foi, óbvio, mas não foi só ele, tem uma colaboração. E, nesse caso, especificamente, o cliente foi extremamente colaborativo, né? E aí se criou a figura do homem lixo. Foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, a campanha, né? E as pessoas marcaram. E ganhou um prêmio nacional que é muito difícil ganhar com um órgão público. É muito difícil, né? Essas campanhas, essa categoria exatamente que foi ganho, foi o Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo, que é de maior credibilidade que tem no mercado já há anos. Ele concorreu com um filme da ONU, com um filme de alguns órgãos relativo a entidades e ONGs, que às vezes não tem muito compromisso com aquele resultado. Esse aqui, além de ser um filme que trouxe uma forma diferente de ser mostrado, e isso impactou o público, ele trouxe resultado prático para a prefeitura. Então, é um prêmio que a gente se orgulha bastante. E a gente repetiu no ano depois
com outra área, na área de esportes também. É um filme também que a gente usou um influencer daqui de Recife, que ele tem milhões de seguidores, e é aquela história. A comunicação, outro dia eu escutei de um grande publicitário, empreendedor, um amigo meu, ele é santista, nasceu em Santos, e isso foi agora recente, ele tá falando uma coisa do tipo assim, olha, a tecnologia mudou bastante, a tecnologia, né, trouxe várias plataformas e tal, mas tem uma coisa que não deixou de ser importante, não deixou, que é a comunicação no sentido do diálogo, da fala. Hoje a coisa é mais importante ainda, porque hoje as marcas, elas não simplesmente dizem o que querem, o consumidor responde. Então, você não pode dizer o que quer, você tem que dizer o que é verdadeiro, né? Você tem que tocar o coração. Então, o elo emocional, ele está muito mais forte agora, eu diria, na era tecnológica do que na era antes dessa tecnologia tão avançada, sabe? Na analógica. Então, isso não deixou de existir e, na verdade, está mais forte. Então, a gente precisa tocar o coração do consumidor, do leitor, do telespectador, do ouvinte, e tocar com verdade, né? É emoção verdadeira, não é aquela coisa utópica ou não verdadeira. Esse é o desafio do setor público. Aí, vindo para o setor privado, qual é o que demanda mais? Qual é o que procura mais agência? Qual é o setor que precisa mais, que vai buscar mais a agência para conversar com o público? Todo empreendedor, eu diria que o sucesso da marca dele tem algo a ver com a construção da marca. Não interessa quais os canais, né? Hoje você tem uma infinidade de plataformas. E essa eu diria que hoje é o maior desafio de qualquer marca e o maior desafio de qualquer agência. É você... Porque, veja, a diversidade da plataforma não significa... Significa uma coisa concreta. O consumidor hoje, para ser atingido, ele pode ser atingido de diversas formas, em diversos lugares, em diversos horários. Mas o cliente, ele não tem uma tonelada, um caminhão de dinheiro para sair aplicando em tudo quanto é plataforma, em tudo quanto é horário, em tudo. Aí fica fácil, né? Voltando lá à época de Seu Queiroz, a comunicação precisava ser boa, sim. O produto precisa ser verdadeiro, sim, sabe? O serviço precisa ser bem feito, sim. Mas você, para chegar no consumidor, você tinha poucos canais, né? Tinha a televisão, o rádio, a mídia exterior, a revista, o jornal. Quem era para ser atingido estava ali. Hoje, não, né? Hoje você do acordar ao ir dormir, você é bombardeado por marcas de tudo quanto é áreas, de tudo quanto é segmentos, de tudo quanto é serviço. E a memória da gente, o cérebro da gente, ele é limitado, apesar de ser uma coisa, né, monstruosa, mas ele tem limites e ele é seletivo. Ele guarda o que lhe chama atenção. Ele é atropelado por outro que vem, sabe? Então, daí a história de ser menos do mesmo é muito forte para poder ser aquele que, no final do dia, você conseguiu registrar. Tem um outro grande publicitário que fala que é o terreno mais caro do mundo, é o metro quadrado, é o centímetro quadrado mais caro do mundo, é a tua memória. Porque é a partir dali que você vai definir a compra do serviço, do produto, e ele está certo, né? Isso é Luiz Lara que diz. Eu concordo com ele. Então, Beto, independente do setor, o setor público tem uma dificuldade por ser público, né? Mas o setor privado precisa tão ou mais quanto o setor público. O setor privado, ele é um setor mercadológico, ele é um setor que os concorrentes são diretos com os produtos
semelhantes ou assemelhados, ou seja lá o que for, e você tem que construir essa linguagem, tem que construir esse diálogo verdadeiro. Eu repito muito isso, porque senão você vai complicar a sua marca, né? Se você não tiver esse diálogo verdadeiro com o seu consumidor. E essa verdade tem que ser dita de uma forma que emocione, porque simplesmente dizer as verdades dos produtos, os produtos são muito semelhantes, pô. Então, por que você vai comprar a marca tal e não a marca qual, que é tão boa quanto aquela, né? Então, isso tem muito a ver com esse centímetro quadrado aí que você tem. Queiroz, e a inteligência artificial? É uma ameaça ou será uma aliada para as agências de propaganda? Chegou como uma ameaça, né? Na verdade, não é que ela chegou como uma ameaça, é que a chegada, que não é de agora, né? É porque agora nos últimos 2 anos, ela ficou, mas é uma tecnologia que já existe e que, de fato, agora ela está muito mais acessível. E essa acessibilidade, ela chegou com uma imagem de destruição, né? De empregos, né? Enfim. E me permita, até de desenvolvimento de marcas, né? Porque, assim, vocês na agência, vocês se debruçavam, analisavam cores, analisavam uma série de... Para poder desenvolver uma marca, levava aí 1 semana. Pô, mínimo, né? Mínimo. Hoje a inteligência artificial, eu quero isso, aí não gostei, tira isso, tira aquilo, e isso em 5 minutos. Então, ela dá... essa ameaça do impacto, né? E aí, se eu for lembrar aqui um movimento rápido, chegada do Uber, vai acabar com todos os táxis, né? Daquela cidade, que aquele... Ou a chegada do iFood vai acabar com os restaurantes, que ninguém vai mais sair para... Só que aí, esse primeiro impacto, ele é sempre, graças a Deus, né? Com a inteligência humana, ela consegue reverter e olhar para aquilo ali como um facilitador e não como um destruidor. Então, 1 semana, 15 dias que o meu diretor de arte precisava para fazer pesquisa, né, nos livros de artes, né, referências e tal, ele hoje tem um instrumento que isso aparece na mão dele. Agora, qual vai ser a diferença, Eduardo e Beto, de 2 diretores de arte que tenham o acesso à mesma inteligência artificial e um pode apresentar um serviço melhor do que o outro? Vai depender deles, vai depender da inteligência humana, né? A ferramenta é a mesma. E se a gente for transferir isso também para outras referências, Fórmula 1 e tal, que vem sempre avançando tecnologia, não dá para comparar um puta piloto, né? Um nosso Ayrton Senna com o Jacques Leclerc hoje, o Norris. Não dá, porque são de épocas diferentes, de tecnologias diferentes. Mas o que dá é... Esse foi bom pra caralho e esse é bom pra caralho. Mas se a gente pegar hoje, no mesmo momento, voltando à ideia da criar uma marca, não vão sair 2 marcas iguais. E isso tem a ver com o que você está, inclusive, perguntando, né? A grande sacada da inteligência artificial é quem está do outro lado perguntando e sabendo perguntar. Tem que fazer a pergunta certa, né? A resposta vai ser certa de acordo com o que você perguntou. Agora, se o que você perguntou não foi a melhor pergunta, você não terá a melhor resposta. Então, assim, inteligência artificial, a gente está trabalhando com ela, não demitimos ninguém, a gente aumentou produtividade, aumentou assertividade, e isso traz mais resultados, e ao trazer mais resultados, você tem o cliente satisfeito e vai continuar investindo. Como é que você tem integrado lá na agência as redes sociais? Redes sociais é também uma coisa
nova, né? Quando chegou, era aquela coisa de o cliente queria estar, mas não sabia nem para que estar, mas queria estar. Tem que estar, porque se não estiver ali, a marca está morta e tal. Mas isso eu tenho uma briguinha interna muito grande, primeiro com minha equipe e junto aos clientes, que não adianta estar ali por estar, né? Você tem que estar com um propósito, com estratégia, com o porquê, né? Aí chegam os influencers, né? Que de fato têm seu valor, têm seus diferenciais. Mas uma coisa também é você ter curtida, é você ter até engajamento, né? O Hugo Rodrigues também fala isso, né? E aí ele falando sobre a questão que antes a agência de propaganda era um lugar de publicitário, um lugar de gente criativa, era um lugar de gente que sabe atender o cliente, era um lugar... Hoje é lugar de engenheiro, de estatístico, sabe? Porque tem que juntar o talento com esses dados, né? O talento tem que chegar aonde precisa chegar, né? E de uma forma que, do outro lado, o cara vá todas as etapas, o cara curta, o cara faça seu engajamento, preencha uma ficha, coloque o produto no carrinho e efetue o pagamento. Então, essa jornada, né, que a gente chama o funil da compra, ou o funil da realização de um negócio, ele precisa de todo esse arsenal de pessoas de diversas áreas para poder a gente ter a certeza que aquela rede social, de fato, está fazendo ou trazendo um benefício para aquela marca. Então, não é só estar ali e alguém dar uma curtidinha e o cliente ficar feliz, que não vai resolver, não. Eduardo. Queiroz, a pergunta já foi, de certa forma, respondida com relação aos instrumentos digitais, né? Quais são os instrumentos digitais que mais assim se notabilizaram na agência de propaganda, que vocês sentiram que opa, isso aqui alavancou o negócio? É uma coisa infindável, tá, Eduardo? É uma coisa que teve um começo há alguns anos, mas a gente não sabe e provavelmente não terá fim, né? Porque ele permeia todas as áreas, né? Por exemplo, a área de mídia é uma área muito sensível a ferramentas digitais, ferramentas que trazem informações para a marca, para o serviço, para a agência que, com isso, consegue construir um planejamento mais assertivo, né? A inteligência artificial traz também para a criação essas facilidades, né, de referências, enfim, e de montagem de serviço. Agora, se a gente for pensar assim, plataformas, né? E aí tem um estudo que é público, né? O WhatsApp é a plataforma que é mais consumida no mundo, e no Brasil o índice é um dos maiores do mundo, né? O WhatsApp nos Estados Unidos não é uma coisa... Lá é o SMS, mas o Brasil, o WhatsApp é muito forte. Instagram é muito forte também, né? O Facebook é falado, o Facebook está acabando, não está nada, tá lá no seu terceiro, quarto lugar. TikTok, que mal chegou, já está crescendo. Então, assim, essas plataformas, elas são infindáveis, né? Elas têm um movimento muito forte, engajamentos muito fortes, mas a gente precisa saber o que cada uma representa, onde cada uma está atuando, quais os perfis que são consumidos por essas plataformas, para a gente se identificar com as marcas que a gente trabalha e aquela história, onde é que o consumidor está. Não dá para estar em tudo quanto é lugar, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de futuro, criatividade. Tá. O que é que vai manter... Como é que vocês vão manter viva acesa essa chama de criatividade numa agência com tantos anos? Veja, para mim tem uma palavrinha meio antiga, mas é bem provocativa, que é inquietude.
Bicho, sem inquietude, a tendência é fazer o mesmo, é fazer o mesmo de sempre. E isso vai de encontro, voltando ao DNA da Ampla, que é ser, de fato, menos do mesmo, né? Então, a gente é muito provocativo no sentido de, antes de levar um trabalho para o cliente, né, tem uma pergunta que todos fazem dentro da agência: isso aqui é menos do mesmo? Tu tá lá do outro lado. Tu vai levar isso. Tu tens que acreditar que isso aqui é menos do mesmo, bicho. Se tu achar que é mais ou menos, então volta. Tu tens um ombudsman no final ali, tu acessa todo, tem um ombudsman lá e faz, deixa eu ver se isso é mesmo, menos do mesmo. Pois é. Na verdade, lá tem vários ombudsman, né? Porque não dá para ter um para ficar vendo isso, porque isso é cultura. Isso é cultura para poder... E isso é inquietude, isso é se provocar ao máximo. Isso não é só a ideia pela ideia, bicho. Aí a coisa é criativosa, não é? Criatividade é uma coisa que vai além de um texto bonito, de uma música e tal. Tem que envolver dados, tem que envolver estatística, tem que envolver resultado. É isso. Claro. Dentro dessa sua linha de inquietude, como você vê, Queiroz, a propaganda e a agência, né, a Ampla, nos próximos 10 anos, 20 anos? Olha, Eduardo, a gente esse ano tá dentro dessa inquietude, a gente juntou os sócios e a gente está construindo o plano tá nos finalmente, do que a gente está chamando Ampla 5.0, né? Tem aí uma coincidência dos 50 anos. Do marketing 6.0. Pois é, tem o Kotler aí, a gente não chegou nele ainda, mas a gente vai chegar nele. E envolve todas as áreas e todos os profissionais que estão construindo também junto conosco isso, porque isso tem que ser uma coisa que não é aprovado por uma diretoria que vem de cima para baixo e cumpra-se. Isso não é lei, né? Mais uma vez, isso precisa ser cultura, isso precisa ser absorvido. A gente tem 200 colaboradores. Então, se cada um não tiver essa inquietude, né, tiver consciência das necessidades e souber contribuir com o seu talento para essa marca maior, a gente não vai chegar, né? Só que nesses 50 anos, eu diria que a gente chegou aí com um corpinho de uns 25 e tal. Então, eu quero chegar lá nos 60, 70, e quem tiver aí à frente da agência, que continue com essa inquietude, sabe? Com o que vem aí, inteligência, sei lá do quê. Mas gente, para mim, sempre será a grande inteligência, né? As pessoas sempre serão, para nós, o diferencial das marcas. Deixa eu só pegar essa parte do 5.0. Nesse planejamento que vocês estão fazendo, aí eu olho para um planejamento da empresa e aí eu queria perguntar, tem gente da sua família que está trabalhando? Tem filhos? Tem alguém que já está seguindo o caminho? Você seguiu o caminho do seu pai? Tem alguém já seguindo também? Seus sócios também tem isso? Bom, a Ampla iniciou como uma agência familiar, né? Meu pai... Na verdade, começou familiar. Meu pai e minha mãe. Eu não era sócio da Ampla. Meu pai e minha mãe. E quando eu já estava mais engajado, de fato, com a Ampla, né, a minha primeira carteira de trabalho e única é da Ampla. É uma carteira de trabalho, em 1976. E aí, logo depois, eu virei sócio da Ampla. E alguns anos depois... papai chamou minha irmã, Ana Cristina Queiroz, minha irmã mais velha, que é psicóloga. E aí, veja, a visão dele da história de gente, né? De cuidar das pessoas. Porque antes era o departamento pessoal, para cuidar de assinar carteira, demitir e tal, mas o cuidar não é bem isso. E treinar, né? É treinar e tal. Então, Cristina veio com essa formação de psicóloga
E hoje a gente tem o crachá dela, na verdade, é uma diretora de pessoas, é people, a gente chama lá, diretora de pessoas. Hoje ela está passando o bastão para uma sócia. Em 2009, papai vivo, ele conversou comigo, com Cristina, e ele convidou, na época, 4 executivos para se tornarem sócios da Ampla. O Manuel Cavalcante, da área de criação, o Nilson Samico, da área de mídia, a Alessandra Pires, essa que hoje é a diretora de People, né? E Agnaldo Viriato. Na época, ele estava conosco em 2017, ele deixou a Ampla. Hoje ele tem a agência dele. E no lugar dele entrou um outro executivo chamado Eduardo Breckenfeld. Eu tenho 2 filhas. A Juliana começou estagiando na Ampla em 2005, por aí, tem uns 20 anos ela. Hoje ela é diretora de negócios da Ampla e é sócia. E Cristina, que eu falei, né, que é da área de People, ela tem um filho, Daniel Queiroz, que é nosso sócio também e que cuida da área de tecnologia, inovação. Então, temos aí 2 familiares. Um planejamento familiar. Mas temos já. Processo sucessório. Processo sucessório, exatamente. Mas temos esses 4 executivos que se tornaram sócios e são pessoas de extrema importância e a gente divide tudo com muita conversa e com muita... Massa. Muito bom saber. A gente está aqui chegando na reta final do programa. Eu queria que o Eduardo falasse um pouco aqui dos nossos parceiros aqui, rapaz. Pessoal, mais uma vez agradecendo aí o apoio a Alpha Ways XP Investimentos, CDS Sistemas, a Contar, que está fazendo 30 anos esse ano. Parabéns a toda a equipe. Cultura Inglesa, Delta Café, Óculo, Ótica e a Parladelli. Obrigado pelo apoio do programa e obrigado, Queiroz. Nos sentimos muito honrados. Muito bom programa, muito legal aqui de saber. E sua história. Excelente. E esse resgate dessa pessoa maravilhosa que foi seu pai, seu Queiroz. Eu quero agradecer a vocês 2, Eduardo e Beto, pela oportunidade, por esse bate-papo, né? Foi uma conversa muito boa. Eu amo conversar sobre o seu Queiroz, porque falo com ele todos os dias, é um cara muito presente na minha vida, é pai, amigo, enfim. Foi e continua sendo meu tutor e, enfim. A grande referência. A grande referência. Obrigado, Queiroz. Muito Eduardo, obrigado. Já encerrando aqui esse programa, na semana que vem a gente já tem o César Caula, né? César Caula. Grande César Caula, que é procurador. O direito do trabalho. E a César tem muita história. Tá como VP também do Conselho do Esporte, mas a gente vai tocar no assunto esporte. Ele acha que é melhor. Ele não quer falar sobre isso, não. Até porque você tem 2 ao vivo. Não criar polêmica. A gente deixa esse assunto para depois, César. Agradecer. Olha, gente, compartilhe, salve, vá lá, mostre esse programa a todo mundo. A gente agradece muito a participação de vocês. E na próxima semana, César Caula está aqui com a gente, tá? Grande abraço, sucesso!